E o projeto Safiel, que tem uma previsão de captação inicial que pode chegar em até 3 bilhões de reais para o Corinthians, confirma reunião importantíssima com Osmar Stabile, Romeu Tuma Júnior e outros líderes de conselhos do Timão. Diretoria promete quitar atrasos com o elenco, mas ainda não tem o total de dinheiro suficiente. E após derrota para o Coritiba fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do Corinthians ganhou 2 dias de folga. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre folga para o elenco. Após derrota para o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, os jogadores do Timão ganharam 2 dias de descansos. O Corinthians foi até Curitiba na noite do domingo, dia 23 de agosto, fazer o jogo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, uma briga direta na tabela do Brasileirão. E claro, o Corinthians precisando da vitória para se recuperar na competição, já que na rodada anterior havíamos saído derrotados para o Cruzeiro dentro da nossa casa. E o jogo em Curitiba deu tudo errado. Perdemos por 2-1, uma derrota que nos distancia da parte de cima da tabela. E claro, Corinthians com pretensões que até algumas rodadas atrás se aproximando do G4, agora nos distanciamos novamente, ficamos a 9 pontos dos 4 primeiros colocados, aliás, do 4º colocado do Brasileirão. Depois da derrota que aconteceu no Couto Pereira, retorno para a capital, e os jogadores ganharam 2 dias de descanso. A segunda-feira, dia 24, e a terça-feira, 25, os jogadores terão os dias livres e o retorno às atividades acontecerá na quarta-feira, dia 26, e aí é quando o Timão iniciará as preparações para o próximo compromisso, que será domingo, dia 30, o clássico contra o Santos na Neoquímica Arena. A minha opinião quanto aos jogadores ganharem 2 dias de descansos é a seguinte. Primeiramente, o Corinthians não tem jogo no meio da semana porque o calendário é da Copa do Brasil. E infelizmente nós fomos eliminados nas oitavas de final da competição para o Internacional. Desde o retorno aos jogos, viemos aí uma sequência de jogos consecutivos. Então, Fernando Diniz, por exemplo, ainda não teve desde o retorno do segundo semestre. Lembrando que foi aí um período que o Fernando Diniz teve quase um mês para poder trabalhar antes do retorno ao segundo semestre, partida contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians que, como eu disse, estamos eliminados na Copa do Brasil, portanto, essa semana acabará sendo livre. Absolutamente que depois de uma derrota, muitos questionam o período de descansos. Por exemplo, 2 dias de folga, dois comentam que um já seria o suficiente e tudo mais. O problema não é a folga em si. O problema é que o Corinthians necessita reagir. Ficamos 6 jogos sem perder pelo Campeonato Brasileiro e agora já são 2 derrotas consecutivas. Portanto, se o planejamento está 2 dias de descansos e aí depois o Diniz vai conseguir ter alguns dias para trabalhar, eu particularmente daria somente a segunda-feira, dia 24, e a partir da terça-feira já iniciaria os trabalhos mediante aí a urgência de resultados que o Timão tem, mas também, claro, não podemos esquecer que na última quinta-feira garantimos a classificação para as quartas de final da Libertadores da América. E agora vamos falar sobre promessa da diretoria do Corinthians em quitar atrasos, alguns atrasos, aliás, com o elenco na segunda-feira, dia 24, mas até o momento que eu gravei esse vídeo, as informações são que o dinheiro que o clube possui ainda não é o suficiente. O Timão está nesse momento com débitos com o atual elenco, direitos de imagem, já são 2 meses de atrasos e também
premiações envolvendo a Libertadores da América também estão atrasadas devido a todo esse cenário de falta de dinheiro, a situação financeira do clube. Não é segredo para ninguém que é complicadíssima. Para tentar manter as coisas nos eixos, no último final de semana, a diretoria prometeu que na segunda-feira, dia 24, iria pagar pelo menos um mês dos direitos de imagens atrasados. E até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda não havia conseguido pagar, ainda não havia conseguido acertar. A diretoria que já tem, como eu disse, parte dos recursos, mas ainda não é suficiente. Uma das tentativas para ter o dinheiro foi tentar antecipar a premiação pela classificação às quartas de final da Libertadores. O Corinthians tentou acelerar o recebimento, mas a Conmebol informou que precisa de pelo menos 15 dias para enviar os valores à CBF e depois a CBF mais 5 dias para enviar os valores ao clube. Portanto, tentaram antecipar até a premiação de avançar para as quartas de final da Libertadores. Então, devido a esse dinheiro não chegar no prazo, a diretoria trabalha para encontrar outra forma para tentar cumprir a promessa de pagar o elenco e absolutamente que evitar aí um cenário bastante complicado. Que situação que o Corinthians chegou. A minha opinião, quanto a diretoria do Corinthians ter prometido pagar pelo menos parte do que deve ao elenco nessa segunda-feira 24 e ainda não ter os recursos suficientes é a seguinte: que situação qual o Corinthians chegou. O momento ele é tão difícil, tão complicado, que até antecipação de premiação da Conmebol tentaram fazer. Que absurdo, que situação. A atual gestão antecipa tudo, inclusive com informações que estão estudando antecipar 30% das receitas do ano que vem. Tomara que isso não seja o correto. Inacreditável o ponto ao qual o Corinthians chegou, ter que ficar prometendo para os jogadores quando vai pagar, e aí quando chega o dia de pagar, acontecem todas essas situações. Um clube do tamanho do Corinthians não pode depender da entrada de recursos para pagar necessidades básicas que já eram para os recursos terem entrado. Os dinheiros aí, tudo bem que o Corinthians ficou um tempo sem bilheteria no período da Copa do Mundo, mas já estamos aí com mais de com um mês praticamente que os jogos voltaram. Portanto, isso não é mais desculpa. Infelizmente, são as péssimas administrações que o clube vem tendo nos últimos anos e, infelizmente, a atual diretoria acaba não fazendo nada para mudar o cenário. E sim, segue piorando as coisas, fazendo empréstimos, antecipando receitas, inclusive até tentando antecipar valores do prêmio pela classificação na Libertadores. Que absurdo. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reunião importantíssima que o projeto Safiel confirmou. Safiel já oficializou encontro com o presidente da diretoria do Corinthians, Osmar Stabile, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thomaz Júnior, e outros líderes do Conselho do Timão. Vamos lá, eu vou explicar certinho para vocês. O projeto Safiel já vem aí há um período tentando ganhar espaços, tentando fazer com que o projeto, a proposta de profissionalizar o Corinthians, separando o clube social do futebol. Safiel que é nada mais nada menos que uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol, mas não é uma SAF de dono. Como, por exemplo, chega um cara bilionário, trilionário e compra e se torna dono. Não. Na verdade, o Safiel é cada corintiano que adquirir a sua cota, e cota que é dividida por valores diferentes, e vem aí ganhando espaço e tem o apoio da maioria de nós, torcedores corintianos, principalmente a proposta que foi lançada há pouco tempo atrás, a chamada não vinculante. Essa proposta não vinculante, caso o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, assine, ele não vai estar determinando a entrada do Safiel, e sim abrindo as portas para que o projeto seja discutido de uma forma mais ampla, passe pelos órgãos competentes, e aí, quem sabe, com as devidas aprovações, o projeto passa pela decisão
dos sócios, ou seja, não é uma obrigatoriedade do Corinthians aceitar e nem do Safiel também levantar, ter os recursos, mas claro, com o Stable assinando a proposta não vinculante, aí os idealizadores do projeto vão em busca das receitas para tentarem confirmar que realmente essa fala deles, essa promessa, aliás, essa previsão de captação inicial entre 2,5 bilhões a 3 bilhões de reais, realmente os recursos podem entrar. Claro que sabemos que dentro do Corinthians existe uma barreira muito grande em relação a isso, mas um grande passo foi dado, pelo menos é o que considera o projeto, que confirmou através de suas redes sociais que vai se encontrar com Stable, Romeu Tuma Júnior e outros membros do conselho do clube. Vamos lá. A Safiel, em conjunto com o CAS, Comitê de Acompanhamento da Safiel, será recebida oficialmente pelo Corinthians nesta quarta-feira, dia 26 de agosto, às 17 horas. Representantes da Safiel e do CAS estarão no Parque São Jorge para uma reunião com a presidência do clube e lideranças do Conselho Deliberativo de Orientação e Fiscal, um passo importante para o diálogo sobre a proposta não vinculante e para o avanço do projeto Safiel, que já conta com o apoio de mais de 104 mil assinaturas, entre elas mais de 2.800 sócios do Parque São Jorge. Portanto, está oficializado a reunião entre Safiel e lideranças do Corinthians na próxima quarta-feira, dia 26. A minha opinião quanto a esse encontro entre os idealizadores do projeto Safiel, o Osmar Stable, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, também foi citado o CORE e o Conselho Fiscal. Estamos falando do Miguel Marques, que é quem preside o CORE, que é o Conselho de Orientação, e o Haroldo Dantas, que é quem preside o Conselho Fiscal. Absolutamente que outras lideranças, vamos poder colocar assim, de repente o diretor financeiro, o diretor jurídico, eu acredito que é importante estar, então claro que terão outras pessoas, de repente até outros conselheiros, até trienais vitalícios, possam estar nessa reunião. Uma coisa é fato, o Osmar Stable vai aceitar os 3 bilhões, digamos assim, do Safiel? Osmar Stable vai assinar a proposta não vinculante? Eu vou falar para vocês a minha visão e tomara que eu esteja totalmente errado. Essa reunião, na verdade, surgiu a informação que seria feita, que iria acontecer essa reunião, um dia antes do protesto que teve em frente ao Parque São Jorge. Então, para mim, sinceramente, foi uma forma ali de encontrarem uma maneira de, digamos assim, tentar amenizar as coisas. Mas claro que não foi suficiente. Eu, particularmente, não vejo, por exemplo, alguém de dentro do Corinthians hoje, seja o presidente da diretoria Osmar Stable, seja o Romeu Tuma Júnior, ou o presidente do Core, o Miguel Marques, ou o do Haroldo Dantas, aceitarem Safiel, porque a entrada do Safiel significaria a saída deles. Eu, particularmente, não vejo isso, porque eles não querem sair. Tomara que eu esteja errado, tomara que chegaram à conclusão que não tem mais jeito. Vejam só, eu acabei de falar para vocês que o Corinthians não tem dinheiro para pagar parte do que deve aos jogadores, salários atrasando e tudo mais. Será que finalmente chegou o momento de aceitarem, entenderem, compreenderem que o Corinthians necessita de ajuda? Enfim, para mim a única maneira do Safiel ou de repente um outro tipo de SAF ter alguma chance é através da intervenção judicial. Eu particularmente não vejo. O que eu acredito que é, por exemplo, a intenção do atual presidente Osmar Stable, ter condições de concorrer à eleição e seguir como presidente, inclusive dentro do Corinthians já estão sendo preparadas aí as questões envolvendo as eleições, que só não vai acontecer se tivermos a intervenção, que é o que eu acredito que tem que ter para o Corinthians sair dessa situação horrível ao qual o clube está. Então a pergunta, Stable vai aceitar os 3 bilhões de Safiel? Lembrando que é uma previsão de captação, mas temos aí praticamente já confirmado que o Safiel conseguindo avançar, eles vão conseguir esses recursos. Então o Stable vai aceitar? Vamos ver o que vai acontecer após essa reunião, que será na quarta-feira, 26.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!